Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como criar medições dentro do Seobra. Veja que aqui na minha conta Seobra eu já preparei um orçamento que nós vamos utilizar para criar as medições. Aqui nós já temos um cronograma, veja que ele vai até o mês 6, né? Nós temos percentuais distribuídos até esse mês. Também nós temos memórias de cálculo, né? Fórmulas associadas a todos os nossos serviços. Então, é dessa forma que está nosso orçamento e agora nós vamos ver como criar uma obra, né, associada a esse orçamento e como criar medições. Para isso, nós vamos acessar aqui a tela geral do sistema e no menu lateral eu vou escolher a opção de gestão de obras. Posso clicar nessa setinha, ela vai me abrir aqui as opções de nova obra ou listar e pesquisar. Eu vou clicar aqui em nova obra. E aqui a gente precisa primeiro vincular um orçamento. Então aqui em cima eu posso digitar o ID, o título, a descrição do meu orçamento, tá? Eu vou digitar aqui o ID que eu tô vendo ali em cima, ó. O sistema ele já encontra o orçamento, você clica e seleciona. Veja que aqui embaixo ele já preencheu para mim os dados gerais da obra com as informações que eu tinha lá nesse meu orçamento. Que eu, por exemplo, eu posso colocar a medição. Aqui embaixo, veja que nós conseguimos atribuir permissões específicas para determinados usuários, mas isso eu posso preencher tanto agora como posteriormente. Aqui do lado, veja que a gente também consegue organizar essa medição, né, essa obra dentro de pastas e também associar marcadores a essa obra. Também é opcional, eu vou só clicar aqui em salvar para a gente ver como funciona. Veja que agora eu já entrei na área de edição da minha obra. Como que eu sei? Veja que agora essa obra ela tem um ID próprio, característico, tá? Ela já aparece aqui o título, orçamento, modelo, medição. Esse menu lateral, ele possui opções, né, específicas aqui para essa obra. Então, a visão geral dessa obra que eu criei, o planejamento, as medições, os relatórios, as permissões e as configurações, tudo isso está se referindo a essa obra que eu criei com o título de orçamento, modelo e medição, certo? A princípio, né, a obra ela carrega na área de visão geral, então aqui também eu posso fazer alterações se precisar, né, posteriormente, escolher uma logomarca para sair nos meus relatórios. Em seguida, nós vemos aqui no menu lateral a parte de planejamento. A gente vê os títulos, né, das etapas que existem lá no meu orçamento. Como eu ainda não criei nenhuma medição, a gente ainda não tem nenhum percentual executado, os valores e os percentuais estão assim zerados, né? E a gente vê aqui a indicação não inicial. Se eu clicar aqui em visualizar detalhes, a gente consegue ver etapas e clicando na setinha os serviços que existem em cada uma das minhas etapas. Por enquanto, ainda com valores executados e percentuais zerados. Nós temos apenas aqui a coluna de valor previsto, certo? Em seguida, nós temos aqui o menu de medição. Você clica aqui em medições, pode clicar em nova medição ou nesse botãozinho aqui em cima, nova. Agora, nós podemos preencher um título para essa medição. Eu vou colocar aqui medição 1. E vamos poder preencher também a data inicial e final. Clicando nesses 3 pontinhos, o sistema abre para nós um calendário. Então, você pode clicar aqui na data inicial, acessar aqui novamente e clicar agora na data final. Pode preencher alguma observação, caso queira. E veja que lá no meu orçamento, como eu tinha 6 meses no meu cronograma, ele traz aqui as opções de parcelas, né, de 1 a 6. Eu vou selecionar aqui o mês 1. Veja que nós temos aqui valor unitário, valor acumulado, valor executado. Isso aqui vai variando à medida que eu for criando as minhas medições. Em seguida, eu vou clicar agora aqui em salvar. E agora sim eu criei, né, a minha medição número 1, onde eu vou preenchendo as quantidades, né, executadas. Veja que o que eu tenho aqui, né, eu tenho aquela estrutura com o nome das etapas. Clicando na setinha eu vejo os serviços que existem dentro daquela etapa.
Aqui eu tenho uma indicação, ó, item com medição abaixo do previsto. Por quê? Porque eu ainda não preenchi nenhuma quantidade aqui referente, no caso, ao fornecimento e instalação da placa de obra, certo? Aqui na área de executado, eu vejo o custo unitário, né? E também o valor total, que vai ser calculado à medida que eu for indicando aqui uma quantidade. E o sistema me mostra um desvio, como ainda está zerado, né? O desvio é a quantidade lá prevista de 6 metros quadrados. Eu posso clicar nesse ícone aqui de edição, e aí o sistema ele já entende que está associado aqui a esse serviço essa memória de cálculo. Então eu consigo editar por aqui, tá? Quando eu clico para editar, ele já carrega como estava previsto lá no meu orçamento. Eu posso só confirmar aqui, ó, clicando em calcular e salvar. Veja o que acontece. Nós já temos aqui a nossa quantidade executada de 6, né? O valor total calculado e o desvio agora é 0, certo? Vou acessar novamente aqui essa área de edição para a gente ver como essa coluna aqui em cima, ela traz as informações. A gente tem o título de medição número 1, informações de percentual, quantidade, valor unitário e valor total. Em seguida, nós temos a coluna do contratado. Então, no meu orçamento, né, inteiro, né, eu tinha uma quantidade de 6, que estava previsto para esse primeiro mês mesmo. Aqui, a quantidade de 6. Como eu já preenchi que foi executado isso, então ele já mostra aqui verdinho e o saldo zerado, certo? Aqui a gente consegue ver informações também de quantidade, custo unitário e valor total. Eu poderia colocar alguma observação se fosse o caso, certo? Aqui veja que nós estamos na aba de memória de cálculo executada, mas também nós conseguimos ver a memória de cálculo contratada. Eu conseguiria ver algum comentário, caso existisse. Também os anexos. Eu consigo adicionar imagens aqui para a minha obra, certo? Para isso é só clicar aqui em anexar. E aí eu vou poder pesquisar no meu computador uma imagem para colocar aqui e gerar um relatório fotográfico posteriormente, certo? Aqui veja que nós temos também uma área de medições anteriores. Então, caso eu tivesse uma medição antes dessa, eu também conseguiria ver as quantidades, certo? Então, vou fechar aqui essa janela. Veja que nós temos a mesma lógica de funcionamento do orçamento do CEOBRA. Então, se você quiser voltar para o nível anterior, você clica aqui no nome raiz, tá? Que a gente vê dessa forma. Veja que agora eu já tenho aqui para a minha etapa 1, né, a minha quantidade prevista, a minha quantidade executada e o meu desvio zerado, certo? Se eu clicar aqui novamente na setinha, eu consigo ver agora os itens de escavação e de reaterro. Agora vamos fazer um caminho um pouquinho diferente. Eu vou clicar aqui em cima em ações disponíveis e vou utilizar essa opção aqui, ó, preencher quantidades conforme previstas. Clico e o que o sistema faz? Ele preenche para mim essa área aqui de quantidade, essa coluna de quantidade, certo? Se eu clicar para editar de forma individualizada, né, a gente tem as informações que vieram lá da minha memória de cálculo contratada, né? Caso fosse uma quantidade diferente, né, você poderia também editar aqui e ajustar isso. Então, por exemplo, se para as minhas sapatas só foi escavado aqui 26. Quando eu clicasse aqui em calcular e salvar, o que ia acontecer é que nós iremos ver um desvio. Clicando aqui no editar, a gente vê que ele me mostra aqui, ó, o executado e o saldo, tá? Que faltou, certo? Então, você pode fazendo desta forma aqui. Você pode fazer assim, dessa forma, preenchendo, né? Tanto aqui dentro de uma etapa, ou se você estiver na raiz, você também consegue fazer assim, ó, preencher quantidades conforme previstas. E aí, tudo que estava previsto aqui para o mês 1, ele já preencheu para nós, certo? O
que acontece? A gente consegue pegar essa medição e enviar para aprovação, tá? Então, eu posso vir aqui em cima, nesse botãozinho, enviar para análise, e aqui a gente consegue estar enviando para aprovação da pessoa responsável, certo? Eu clico aqui em enviar. Antes da gente aprovar a medição, vamos dar uma olhada aqui nessas abas, né, que estão aparecendo, tá? A gente está vendo aqui a área de itens de medição, então eu consigo ver o valor previsto e o valor executado já preenchido, mas veja que eu consigo passear aqui, ó, pelos menus, tá? Então eu vejo aqui o cronograma, eu vejo os itens da medição, eu vejo a área de relatórios e também a área de anexos, tá? Então, quando eu tenho alguma imagem, eu vou ver anexada aqui nessa parte. E como seria para que eu aprovasse essa medição, né? Aqui, veja que nós temos esse botãozinho aqui em cima de aprovar. E aí eu posso colocar alguma observação e clicar aqui em aprovar a medição. Veja só, se eu acessar novamente aqui a minha área de medições, a gente já vai ver a indicação da medição número 1. Eu vejo que ela foi aprovada e eu vejo aqui o previsto e o executado, tá? O sistema ele vai me mostrar assim em verde sempre que estiver completo. E um resumo aqui de itens medido, itens com quantidade inferior ao previsto, itens com quantidade excedente e itens medidos conforme previsto, certo? Para visualizar essa medição, basta clicar aqui na lupa. E a gente chega naquela área, né, onde a gente vê os itens da medição, cronogramas, as parcelas, a parte dos relatórios e também os anexos, certo? Para os relatórios, nós temos alguns modelos, vocês podem já gerar em Excel ou em PDF, tá? Eu vou gerar aqui no modelo 1, por exemplo, em PDF, e veja que nós vemos aqui as informações, né, do boletim de medição, medição anterior, medição atual, o acumulado, o percentual referente a cada uma, a indicação aqui da medição, do número e o período, certo? Aqui nós temos algumas colunas, né, do quantidade contratada, executado no período, acumulado anterior, acumulado atual, saldo, né, o percentual executado, certo? E aqui embaixo nós vemos os totais, né, contratado, executado e acumulado também. Agora, como seria para a gente fazer uma outra medição, certo? Eu poderia vir aqui, ó, medições, clicar aqui em nova. Aqui eu vou colocar aqui a minha medição número 2. Vou modificar aqui a data. E vou escolher aqui o mês 2. Clicar aqui em salvar. Veja que agora eu já tenho outras opções aqui disponíveis para habilitar, que é a medição anterior, que ele vai me mostrando aqui, ó, as quantidades e valores referentes à medição 1. Aí eu tenho previsto para a medição 2 e o executado. Também posso habilitar os valores acumulados se eu desejar ver, tá? Então eu tenho aqui medição anterior, os valores acumulados, previsto e executado, tá? Para ocultar é só desmarcar aqui o ícone de visualização. Aqui eu já tenho os itens, né, de fundações e estruturas previstos e também a parte de paredes previstas, tá? A gente pode usar aquela mesma funcionalidade, né, para preencher quantidades conforme o previsto. E aí ele já vai preencher para nós. Aqui, como não é exatamente o total que eu tenho contratado, então eu precisaria preencher o que mudou, né? Então, aqui eu iria editar, iria preencher conforme eu verifiquei lá na minha obra, de forma a dar esses 164,26,
certo? Se eu clicar aqui para calcular, ele vai me dar o total. Como ele não sabe exatamente o que mudou lá na obra, né? Então, você iria editar aqui, né, os valores das variáveis, de forma a chegar aqui nesse 167,26 medido, certo? O que nós podemos fazer aqui? Eu vou clicar aqui em raiz. Para esses da etapa 3, né, nós vamos fazer algumas modificações. Então, eu vou clicar aqui em preencher. Nós vamos modificar aqui algumas coisas, né? Vou clicar aqui para editar, vou botar aqui a quantidade diferente. E veja que aqui, ó, ele me fala item com medição excedente acima do previsto, certo? Vou clicar aqui para editar. Aqui nesse caso, pessoal, 28 seria a quantidade de sapatos e pilares do total, da quantidade contratada. Né? Eu posso verificar aqui, ó, pela memória de cálculo contratada. Então, 28 seria o total. Para esse segundo mês, estava previsto 50%. Então, deveria ser o quê? 14, né? Como eu botei 24, então ficou acima, né, do esperado, por isso que nós vemos aqui o destaque aqui em amarelo, certo? Se eu clicasse aqui em editar e ao invés de 24 eu colocasse, por exemplo, 10, ao clicar aqui em calcular e salvar, eu ia ter uma outra mensagem, né? Eu ia ter aqui, ó, item com medição abaixo do previsto. O sistema vai lhe dar esses alertas aqui em amarelo ou em vermelho. E agora veja que se nós viermos aqui na área de relatórios, nós também temos a parte dos relatório fotográfico, relatório da medição. Vou gerar aqui um outro modelo para a gente dar uma olhada, clicando aqui no PDF. Veja que esse nós já temos a mudança aqui de cores, né, nas descrições e também nas linhas das etapas. E a indicação aqui que é a medição número 2. Agora vamos ver como nós faríamos para preencher a quantidade de um serviço que não possui uma memória de cálculo associada a ele no orçamento. Veja que aqui no item de lastro de concreto, nós não temos a indicação do FX, que eu vejo nos outros serviços. Isso indica que esse serviço aqui não possui lá no orçamento uma memória de cálculo. Quando eu clico aqui para editar, veja que nós não temos nenhuma memória de cálculo contratada indicada aqui nessa aba. E na área de memória de cálculo executada, eu consigo editar quantidade ou editar a memória de cálculo. Quando eu clico aqui em editar quantidade, eu posso digitar e clicar para salvar. Aí o sistema atribui essa quantidade, mas ainda sem uma linha com as fórmulas e variáveis. Se eu quisesse construir a partir dessa tela a minha memória de cálculo, eu criaria aqui nesse botão editar memória de cálculo. E aí sim, a partir dessa tela eu consigo criar as minhas fórmulas e variáveis e fazer com que isso fique disponível em um relatório de memória de cálculo da minha medição. Vou fechar aqui um pouco essa janela e a gente vai dar uma olhada agora num segundo exemplo aqui de baixo, onde eu tenho essa memória de cálculo associada, certo? Mas ainda não criei uma quantidade, não atribuí uma quantidade ao serviço. Quando eu clico aqui no editar, veja que nós temos para a memória de cálculo as mesmas linhas e variáveis que o sistema encontrou na memória de cálculo contratada. Porém, essas quantidades elas vêm zeradas para que eu possa preencher conforme visto durante a minha medição. Mesmo que eu utilize esse botão aqui de ações disponíveis, preencher conforme o previsto, que o sistema já traz as quantidades previstas para essa parcela, se eu vier aqui em editar, veja que ele não cria automaticamente a memória de cálculo. Você vai precisar editar e preencher de forma a chegar nesse valor previsto. Agora vamos ver como eu poderia anexar uma imagem a esse serviço. Eu viria aqui nesse menu de anexos,
clicaria aqui nesse botão anexar. E aqui eu posso buscar na minha máquina onde está a fotografia relativa à verificação desse serviço em campo. Depois de selecionar a imagem, você pode adicionar um título e uma descrição conforme desejar. Depois é só clicar aqui em salvar e ela já fica registrada e associada a esse serviço que você criou. É possível visualizar a imagem também aqui na área de anexos dentro da medição. Então você verá o serviço e a imagem associada a ele. Você pode visualizar tanto assim em miniaturas, como também como listas, e pode baixar ou editar essas imagens associadas aos serviços. Vou adicionar uma segunda imagem aqui a um outro item, só para nós vermos como sairia em um relatório. Agora, com essas duas imagens anexadas, eu vou vir aqui em relatórios. Vou gerar aqui um relatório fotográfico. Veja que a gente consegue escolher aqui o formato das colunas. Eu vou deixar aqui nesse formato número 2 e clicar aqui no PDF. Veja que aqui eu tenho o nosso relatório com as fotos e uma área para as descrições e observações que eu tenha escrito associado a essas imagens. Aqui no menu de relatório, veja que nós temos a possibilidade de selecionar medição ou planejamento. Planejamento é o orçamento na forma como ele foi carregado aqui nessa obra. Então, nós só temos um planejamento. Caso houvesse alguma alteração, né, lá no meu orçamento e eu tivesse que reajustar isso, eu traria o orçamento novamente e aí eu teria um planejamento 2. Aí, nesse caso, veja que nós só temos o planejamento 1 e todos os relatórios são referentes a esse planejamento que está selecionado aqui. Então, eu consigo gerar todos esses que estão aqui abaixo. Quando eu seleciono medição, eu também consigo gerar aqui, ó, referente à medição número 1 ou a medição número 2, tá? Então, todos os relatórios aqui são referentes a essa medição selecionada. Veja que nós temos ainda uma área de permissões de usuários, essa área que a gente pode preencher no momento da criação da obra ou posteriormente aqui nessa área, certo? Então, quando eu clico aqui no usuários, eu vou ver a lista de todos os usuários que estão cadastrados na minha conta Ceobra. Então, eu vou selecionar aqui. Quando eu seleciono um usuário, eu posso definir o perfil, se ele vai ser um administrador, um gestor ou um fiscal. É só selecionar o perfil desejado. E aqui na área de configurações da medição, vocês podem selecionar algumas possibilidades, como permitir reabrir uma medição mesmo após uma aprovação, permitir excluir uma medição após o cancelamento. Eu posso permitir quantidades negativas na minha medição, eu posso permitir percentuais acima de 100%, então o sistema ele vai obedecer a essas indicações aqui salvas na área de configurações. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa área de medições. Como eu já tenho uma segunda medição, agora eu consigo ver que essa segunda medição aqui está aberta, ainda não foi aprovada. Eu vejo aqui o status dela, né, que está incompleta. Eu tenho aqui a informação de que foram medidos 8 itens, a quantidade está inferior ao previsto em uma desses itens. Nenhum item está com quantidade excedente e 7 foram medidos conforme o previsto, certo? Vamos fechar aqui essa área de medições. Vou fechar aqui essa obra e eu chego na área da minha lista de obras. Veja que aqui eu tenho as indicações de todas as obras criadas. Eu consigo abrir aqui aquela parte das medições por aqui, clicando na lupa, né, para visualizar. Eu também consigo excluir medições e a gente vê o status não iniciado aqui dentro do prazo. Aqui em cima eu vejo quais obras estão em andamento, atrasadas, concluídas, os valores executados e também a média, né, concluída.
Bom, pessoal, essa é a primeira versão do nosso módulo de medições. Até o próximo vídeo.